Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius Carra, desenvolvedor mobile na Devs, e hoje a gente está começando acho que pode ser dizer uma série de vídeos aqui no canal, onde a gente vai tentar sempre construir ou replicar alguma funcionalidade, seja animação, de aplicações famosas como Tinder, Twitter, Facebook, Instagram, etc. E para começar bem esses vídeos, a gente decidiu então pegar uma animação muito famosa que se popularizou muito, que é uma animação de perspectiva que o Instagram utiliza muito nos stories, né? Naquela rotação que você vai dando swipe e você tem a impressão de que você está vendo um cubo girando. Você tem a perspectiva de fora de um cubo girando. E essa é uma animação muito legal, uma transição muito bacana que eles conseguiram criar para poder encaixar uma transição de elementos da tela, que ficou uma coisa muito fluida e muito funcional. Então, isso aqui é uma reprodução do que a gente vai estar criando durante esse vídeo. É algo bem simples, mas que adiciona um detalhe muito grande, adiciona um acabamento muito legal para a sua aplicação. Então a gente vai criar uma aplicação e construir isso aqui. E obviamente que depois disso você vai poder aplicar isso aqui nos seus próprios projetos. É óbvio que talvez uma mudança ou outra seja necessária, mas pelo menos o conteúdo principal, a lógica dessa animação a gente vai fazer junto, beleza? Vamos lá. Aqui eu já tomei a liberdade, então, de criar um projeto do zero, ele não tem nada instalado, não instalei nenhuma dependência, não fiz nada, eu simplesmente criei o projeto e rodei aqui só pra gente não perder tempo. E aqui também, já fiz questão aqui de importar as imagens que a gente vai utilizar lá no nos nossos stories, então já importei aqui lá as assets, você pode utilizar as imagens que você quiser, não precisa utilizar as mesmas, obviamente. Eu criei aqui um objeto no app.js, objeto stories, que a gente vai armazenar então aqui os objetos que serão que irão representar o nosso store na tela. Obviamente que a gente está criando somente a gente está colocando somente uma imagem de fundo. Se você quiser colocar imagem foto de perfil do usuário, nome do usuário, você pode colocar tudo aqui sem problema nenhum, tá? Então vamos limpar esse arquivo aqui porque ele vem com um boilerplate do React Native, só que a gente não precisa de tudo isso. Então vou tirar aqui os elementos que a gente não vai utilizar. Por exemplo, aqui ele cria dessa forma, a gente não precisa. Que ele vai criar ele vem com bastante conteúdo depois que eles atualizaram para 0.60. Então, somente vou limpar essa área aqui para a gente começar do zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar então um container aqui para nossa aplicação só para a gente copiar todo o espaço da tela. Então aqui eu vou pegar um container, deixa eu apagar esses estilos aqui também. Declarar o container. O container basicamente vai ser um flex1, a gente vai colocar a cor de fundo dele de branco. Beleza. O que a gente vai fazer agora então é criar um componente de stories, né? Então a gente vai ter dois componentes que vão formar a aplicação em si. Então a gente vai ter o componente de stories, que você vai poder fazer um push para uma navegação, por exemplo, você pode exibir ele como modal, tanto faz. E a gente vai ter o componente story, que é a foto, a exibição da foto do usuário, nome, etc. Tudo que você quiser colocar no store. Então a gente vai ter dois componentes. E para criar isso, eu vou criar uma pastinha aqui, source, só para ficar um pouco mais organizado, uma pasta components. E a gente vai então criar aqui o stories.js e o story.js. Beleza. O próximo passo aqui então é a gente começar a montar essa estrutura. Então vamos aqui no Stories.js, vamos importar o React aqui. Vou declarar que a gente vai receber aqui um prop, que vai ser o stories, aquele objeto que a gente criou ali no app.js. E obviamente eu vou querer colocar aqui um default props, só para a gente poder declarar esses stories aí como um array vazio, caso a gente não receba nada. A gente não tenha crashes, nada, nenhum tipo de warning aparecendo. E vamos exportar esse componente funcional, beleza? Vamos exportar aqui somente componentes visuais também, do React Native mesmo. View.
E vamos importar um image aqui só para a gente testar, ver se está tudo funcionando. Pá, tô errando um pouco para digitar aqui, mas tudo bem. Importar o style sheet. E criar aqui nosso objeto de estilos, ok? Então vamos criar um container para cá também. Declarar ele aqui. Atribuir ele aqui na realidade. E vamos exibir então a primeira imagem que a gente receber. Vamos somente colocar uma imagem aqui só para a gente testar. E você vai mostrar como deveria, né? Então vamos source. Eu vou entrar no primeiro objeto, stories, né? Na realidade, stories. Vou pegar o primeiro objeto porque eu sei que eu vou enviar um array com objetos dentro. Eu vou pegar aqui o source dele. Vamos então importar o stories aqui. Stories aqui, né? Stories. Vai carregar a aplicação. Você pode ver que a imagem ela está completamente distorcida. Isso acontece porque a gente precisa definir para ela o width e o height para null, tá? Por quê? Porque quando a gente faz isso, eu não vou deixar assim o código, obviamente, a gente vai colocar a imagem lá no component story só para demonstrar, mas é muito importante declarar o width e o height null aqui, porque a gente quer que essa imagem ela utilize o tamanho e a altura do componente pai dela e não o tamanho e a altura da própria imagem, porque como você está vendo, ela está estourando completamente aqui a aplicação, certo? Beleza. Então a gente tem a imagem posicionada, a gente vai, então, ao invés de deixar a imagem aqui, a gente vai passar essa imagem aqui para o story.js, porque a gente consegue deixar uma separação bem legal dos componentes da tela. Então a gente vai repetir o mesmo processo, tá? Function, story. Aqui a gente pode receber um próprio source já, que a gente vai estar utilizando. Importar os componentes que a gente vai utilizar do React Native também. Por enquanto a gente não começou nada de animação, mas a gente vai montando a estrutura aqui junto. Acho que fica mais didático para a gente ver todo o processo. Importar a Cifera View aqui também, porque eu não quero que o meu Stories, não quero que minha imagem fique sobre a status bar. Cifera View. E vamos importar o Style Sheet também. Exportar esse componente. Então vamos criar o estilo para o nosso container. Vai ser basicamente um flex1. Vamos criar aqui um estilo para a nossa image. Por enquanto eu vou deixar somente com width e o height null. Aqui a gente tem que importar nossa imagem também. Então aqui eu vou utilizar o safe area view para a gente não invadir. Obviamente tem que retornar isso aqui no nosso componente. Para a gente não invadir as áreas seguras do smartphone, do usuário. Vou colocar aqui um container só para a nossa imagem aqui. Então aqui a gente vai ter o styles container. Aqui na área view, na cifra view, eu também preciso colocar o mesmo estilo, tá? Para ele ocupar todo o tamanho da tela. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa imagem. Então, style.image
e source vai ser o próprio que a gente está recebendo ali. Então a gente pode importar esse componente aqui. E agora a gente consegue então passar o componente story. A gente consegue então, vamos dar um spread no stories, index 0 só para ver se está funcionando. Beleza. É só a gente declarar a imagem como flex para ocupar o tamanho todo do componente pai dela. Beleza, eu acho que até aqui a gente conseguiu o mesmo resultado. Agora vamos pensar como que a animação do Instagram é feita para a gente poder visualizar melhor na nossa cabeça como é que a gente pode montar a estrutura, porque não existe somente uma forma de a gente criar a estrutura da nossa aplicação para dar suporte ao Stories no estilo do Instagram, porque basicamente seria uma lista contínua de imagens, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem que animar essa lista, então a gente precisaria de algo que a gente tenha controle de scroll, né? Para que a gente tenha uma animação, porque se você pensar, a gente tem a imagem que está sendo mostrada atualmente, e a gente tem a gente ao mesmo tempo que está mostrando o story atual, a gente está animando o story anterior, se ele existir, e o story posterior, se ele existir também. Ou seja, a gente precisa de trabalhar com algum tipo de scroll, a gente não consegue evitar isso, né? Aí você pode pensar da melhor forma que você conseguir. Existem inúmeras formas como você pode fazer isso. O que a gente vai utilizar aqui é basicamente a gente vai colocar todos os stories um em cima do outro, utilizando o Position Absolute aqui do React Native para a gente colocar todo em cima do outro. Por que a gente vai fazer isso? Dessa forma a gente consegue, o primeiro story a gente consegue ir empurrando ele para o lado esquerdo da nossa tela, enquanto os outros stories vão entrando do lado direito. A gente consegue ter esse fluxo de animação muito legal. Então a gente consegue, colocando um em cima do outro, facilitar muito a nossa vida. E como que a gente vai detectar qualquer tipo de scroll do usuário? A gente vai utilizar o scroll view, porque o scroll view a gente consegue estender ele também que a gente achar necessário. E a gente consegue pegar quanto o usuário já deu scroll nele, né? Então o scroll em si vai estar no scroll view e baseado nos valores desse scroll view a gente vai animando o, os stories que a gente tem, beleza? Então, vamos começar a posicionar, vamos começar então a colocar os stories um em cima do outro e vamos ver como isso vai ficar. Vamos então aqui importar use memo para a gente o feed de stories, então use memo. A gente vai querer atualizar esse feed aqui toda vez que o stories for alterado. O que a gente vai querer fazer aqui então é retornar o stories.reverse, certo? Porque imagine que a gente passe 5 elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Opa, pessoal, só um cortinho rapidinho aqui. Então, imagine que a gente passe 5 elementos: 0, 1, 2, 3, 4, e a gente quer que esses elementos sejam mostrados aqui nos nossos stories. A gente sempre vai querer, por exemplo, o 0 geralmente seria o primeiro elemento a ser mostrado, certo? Na ordem lógica. Só que se a gente não der o reverse, ele vai ser o último, você concorda? Porque a gente vai sempre animar ao contrário, né? Porque o primeiro stories ele iria ficar por último, a gente quer que ele fique em primeiro. Então, no reverse aqui, a gente vai dar um map, essa função aqui também, pegando o story e o index. E a gente pode retornar aqui um componente. Por enquanto, vamos já
importar o animated aqui para a gente começar já a trabalhar com isso. Que a nossa ideia aqui é que essa view que encapsule o story seja animada para a gente poder fazer a rotação e a transição. A gente vai discutir daqui a pouquinho já como que essa transição vai ser feita, mas vamos montar somente a estrutura para depois a gente só vir aplicar. Então, vou criar uma animated view e aqui dentro a gente vai colocar o nosso story. E a gente vai fazer o spread aqui do nosso objeto que está no map. E vamos colocar também uma key aqui para o Rect identificar cada elemento. Desculpa pessoal, estava passando um carro de som aqui e tive que fazer um corte bem rápido. Então a gente vai querer que essa animated view fique estacada uma em cima da outra, porque se ela ficar estacada uma em cima da outra, o story também já vai ficar porque ele é filho desse componente aqui, então vamos lá. Style. E o que a gente pode fazer aqui para que isso aqui fique um em cima do outro é a gente declarar o estilo dele como sendo um absolute fill, né? Porque dessa forma ele vai ficar. Se você não sabe o que é absolute fill, é basicamente como se a gente fizesse position absolute, aí a gente colocaria top, 0, etc, top, left, bottom, 0. Pra gente não ter que digitar isso aqui toda vez, o React Native já expõe pra gente o absolute fill, que é a mesma coisa. Só que se a gente fizer isso, o que vai acontecer é que este componente aqui ele vai ser absoluto, mas o filho dele não vai ser, ou seja, o filho desse componente animated.view vai ficar escondido. Então a gente precisa fazer com que a nossa imagem seja também absoluta, porque senão ela iria ficar escondida atrás do animated.view. E aqui a gente pode mostrar o feed. Vamos ver se isso aqui está funcionando corretamente. Beleza, está mostrando a primeira imagem, que é o ID2 aqui, essa source 1, vamos ver se está correto. Beleza, é isso. Agora o que a gente pode fazer é explicar para você. Então agora que a gente já tem uma estrutura bem simples, né, de como a gente vai montar nossa animação, a gente pode partir para a explicação de como é que a gente vai realmente animar nosso story. Vamos lá. Desenhei aqui no Sketch um simples esquema como é que a gente vai pensar para calcular essa animação, para a gente poder escrever essa animação lá no React Native. Então, vamos aqui. Ah, essa bolinha aqui preta é o usuário. Imagine que o usuário está aqui e ele está vendo a tela vermelha. Ou seja, a gente está numa visão de cima, onde o usuário então está enxergando a tela vermelha. E o azul é o Stories, né, que ele vai estar aqui em cima da tela. Então, beleza. O usuário está vendo o Stories azul, a tela é vermelha, o Stories azul. Só vou deixar aqui separado para a gente poder visualizar melhor. O que a gente vai ter que fazer quando o usuário começar a dar swipe? Vamos pensar, quando ele inicia o swipe, a gente vai movendo esses stories para baixo, né? No caso para o lado, aqui imagina o lado esquerdo. A gente vai movendo para a gente poder removendo ele da tela. Só que ao mesmo tempo que a gente vai movendo, a gente vai rotacionando também, mas só para ter ideia. Então a gente vamos pensar que o primeiro passo seria a gente mover esses stories completamente fora da tela, certo? Para que o próximo stories entre ao mesmo tempo que está saindo. Ao mesmo tempo que a gente vai tirando ele fora da tela, a gente também quer o quê? Que a gente vai rotacionando ele. Certo? E ao mesmo tempo que a gente vai rotacionando, a gente quer o quê? Que esse store ele vá se afastando da tela. Então você percebe que a gente tem três operações. Primeiro, a gente vai fazer mover o store para o lado. Que no nosso caso aqui parece que a gente está descendo, mas para o lado. A gente vai mover ele. A gente vai rotacionando ele. E a gente também vai movendo ele para trás para dar aquela impressão de que o store está se afastando. Como que a gente pode, então, escrever isso aqui no React Native? A gente vai declarar três operações que são relativamente simples, são complexas. Se
Se a gente fosse fazer na mão, mas o React Native abstrai muito pra gente, então fica muito fácil. Então vamos fazer um texto aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é translate x. A gente vai alterar a posição do objeto no eixo x. A gente vai mover ele por width sobre 2. Ok. Opa, falei errado pra vocês, pessoal. Desculpa. No primeiro momento que eu expliquei, eu disse que a gente iria mover ele primeiro até aqui. Não, a gente vai mover só metade. Então a gente vai meio que deixar ele assim. É que aqui é realmente difícil pegar a metade. Porque quando a gente pegar a metade, a gente rotacionar, a gente vai acabar aqui. E aí sim a gente vai empurrar ele para trás, tá? Ok? Só corrigindo o que eu falei. Então a gente vai sempre mover metade da tela. Porque na realidade a metade da tela é metade do espaço que a gente tem para trabalhar com stories. No nosso caso a gente vai ocupar, a gente está ocupando a tela inteira, então no caso vai ser o width, que vai ser o tamanho do celular. A largura do celular. Beleza? Como a gente tinha falado, vamos copiar e colar esse texto aqui. Depois a gente vai rotacionar no eixo X, né? Porque a gente quer dar a impressão que a rotação sendo que a imagem está subindo para trás, então a gente vai rotacionar. Como a gente viu, a gente tem que rotacionar por 90 graus. E a gente agora precisa mover esse objeto para trás. Sorte que é bem simples, porque o React Native permite que a gente escreva esse processo de uma forma sequencial, se a gente precisar fazer muita conta, porque seria realmente uma conta, seria algo bem complexo fazer essa animação se a gente tivesse que fazer tudo com 3 redes só, certo? Então, como a gente consegue escrever de forma sequencial, fica muito fácil. Então a gente move metade da tela para trás também. Certo? Mas seria muito fácil se fosse só isso, né? É um pouquinho mais chato que isso, né? É bem tranquilo, mas a gente vai ter que alterar o nosso ângulo. Porque se a gente for pensar dessa forma 90 graus, não vai ficar muito legal. Isso acontece porque, dependendo do tamanho do celular do nosso usuário, a imagem pode parecer que ela não tá, pode parecer que ela está saindo da tela, mas a angulação está incorreta, né? Se você tentar colocar 90 graus na animação, você vai ver que a animação não vai ficar legal, vai ficar algo bem estranho. A angulação vai ficar muito aguda, o ângulo de ataque, como é 90 graus, vai ficar muito acentuado, não vai ficar smooth, que nem o Instagram fica. Então, a gente pode colocar um pouquinho aqui de matemática bem simples, tá, gente? Nada muito complexo. Que seria o quê? Depois de a gente pensar que nosso ângulo vai ser 90 graus, no caso aqui, rotacionando dessa forma, depois de pensar que ele vai estar assim, vamos pensar no cone de visão do nosso usuário. Vamos pegar aqui linhas e vamos puxar uma linha daqui até aqui e vamos puxar uma outra linha daqui até aqui. Então aqui está o nosso usuário, aqui é o que ele enxerga da tela, um cone de visão. Vamos desenhar mais uma linha ainda para facilitar um pouco, para a gente, pra gente ter triângulos retângulos. Beleza. Então, esse é o cone de divisão do nosso usuário. E o que a gente tem que pensar com isso? O que a gente pode pensar com isso? Você perceba que o que ele está enxergando seria nesta angulação aqui, está seguindo este ângulo aqui, ó. Então você concorda que o correto seria que esse stores, eu não sei se eu vou conseguir rotacionar direito, esteja no mesmo ângulo, certo? Porque dessa forma o usuário vai ter a impressão que a animação está correndo de forma bem suave. Então, se a gente colocar 90 graus, vai ficar estranho, porque dependendo do tamanho da tela não fica, dependendo do tamanho da tela pode acabar ficando bem zoado.
Então, como eu estava explicando, a gente precisa, né, encontrar esse ângulo para que tudo fique alinhado como deveria, né? Porque 90 graus, em alguns casos, pode ficar, como eu falei, vai ficar muito estranho. Então, a gente consegue calcular isso? Consegue sim, conseguimos sim. Como a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos escrever aqui o que a gente tem. A gente tem a perspectiva do nosso usuário. Sabe, essa linha que divide esse triângulo no meio é a perspectiva. Imagine como se isso fosse a distância que o usuário está vendo o story. Porque no Instagram, se você perceber, dá a impressão que você está de fora, que você não está vendo eh, de forma próxima, você está vendo o cubo distante. Então, essa linha seria a linha de perspectiva, a distância do ponto de vista do usuário. Então, a gente vai definir, é um número real qualquer, então a gente pode definir posteriormente, mas a gente sabe o tamanho dessa medida, porque a gente vai definir. E a gente também sabe o tamanho dessa linha vermelha, que é o tamanho da tela, como a gente tinha visto. E dividindo essa linha vermelha em 2, a gente sabe que aqui a gente tem width sobre 2. No caso aqui, eu vou apagar o translate aqui. Ok, a gente tem essas duas medidas. O que podemos fazer com isso? Como temos as duas medidas e a gente quer encontrar aqui este ângulo aqui de baixo, certo? Deste vértice, a gente pode... a gente tem um triângulo retângulo, a gente não sabe quem é a hipotenusa, mas a gente tem os dois catetos. Portanto, podemos aplicar tangente. Então, escrever. A tangente do ângulo vai ser igual o cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Então a gente tem a perspectiva e o cateto adjacente, que vai ser width sobre 2. Mas como a gente quer aqui a gente obteria o valor da tangente, a gente quer o valor do ângulo que é formado nesse ponto. Então a gente consegue utilizar utilizando o math.arco tangente, o arco tangente de perspectiva sobre a largura sobre 2. Ou seja, a gente tem um ângulo que vai estar alinhado, então a gente não vai rotacionar por 90 degrees, a gente vai rotacionar por ângulo, e aqui vai ser radianos, porque a gente está calculando pelo arco tangente, ele vai retornar o valor em radianos. Bem, basicamente a parte matemática é essa. Eu creio que essa aqui é a forma mais simplista de você pensar, a forma bem básica. O resultado não fica exatamente igual no Instagram, mas o resultado é muito parecido. O esforço que a gente tem que fazer para isso é mínimo graças ao React Native. Então, vamos aplicar isso aqui lá, é bem tranquilo. Vamos voltar para o código. Então, estamos aqui de volta no código. Vamos começar a implementar esse esquema. Como a gente falou anteriormente, vamos inserir aqui nosso scroll view. Ele tem que ser um scroll view animado, porque a gente vai utilizar a propriedade de scroll dele. A gente vai pegar o content offset dele para poder trabalhar. Então, ele precisa ser um scroll view animado. E vamos utilizar ele. Primeiramente, a gente tem que fazer com que ele seja absoluto, porque ele precisa ficar por cima do nosso feed, né, dos nossos stories. Concorda? Porque ele tem que ser o centro do touch, ele tem que receber o input do usuário. Desculpa. Então a gente pode absolute fill. A gente vai declarar várias propriedades aqui. A gente vai comentando cada uma delas.
A gente vai precisar de um container style também, porque a gente vai declarar o tamanho desse scroll view. Vamos fazer com que ele seja horizontal, porque fica mais fácil de entender. Esse scroll view vai ser horizontal e o tamanho total do scroll dele vai ser relativo a o tamanho do array de stories vezes o tamanho da tela. Vamos pegar o tamanho da tela aqui com o dimensions. Eu vou deixar o tamanho fixo aqui, tá, pessoal? Mas não, eu sei que não é uma boa prática, só pra gente conseguir replicar isso aqui de forma mais rápida. Então, o tamanho desse scroll view vai ser o tamanho do array de stories vezes o tamanho da tela. A gente precisa mais do que aqui? Vamos ver se ele está posicionado corretamente. Beleza, ele está posicionado corretamente. Ali, ó, a imagem por baixo, né, porque ele está com bounce, né? A gente vai tirar o bounce dele. Mas pode ver que o tamanho está correto, né? Porque ele está do tamanho do nosso array vezes o tamanho da tela. Beleza. Deixa eu só abrir a documentação aqui do scroll view. Eu não lembro todos os próprios de cabeça. A gente vai ter que passar vários aqui para poder customizar. Bounces a gente vai desabilitar porque a gente não quer esse bounce. Porque se esse bounce existisse, isso afetaria um pouco na nossa animação. Principalmente no primeiro elemento. Então bounces igual a false. On scroll a gente vai querer essa propriedade sim, porque aqui em cima a gente vai ter o nosso const x igual a new animated.value vai começar do zero. Então o x, esse valor animado x, ele vai representar o scroll do nosso scroll view. Então enquanto o usuário vai dando scroll, a gente vai mudando esse valor de x e ele vai representar onde o usuário está no scroll para a gente poder fazer a animação de acordo com a posição do scroll. Porque se a gente concorda, se a gente está no scroll inicial, olha ali o scroll indicator embaixo, no scroll inicial, a gente vai querer mostrar o primeiro stories, depois a gente vai querer mostrar os últimos stories. Então, dessa forma a gente vai trabalhando. Bounces, certo? Vou colocar on scroll, que é a documentação, ele passa. Aqui a gente tem que passar um array. A gente vai pegar aqui o native event. E aqui a gente pode pegar uma propriedade que chama content offset. E a gente vai passar esse content offset para o x. A gente declarou aqui em cima. E tem mais uma opção que eu quero passar aqui, que é user native driver true, para que essa animação seja feita na thread nativa e não na thread JavaScript. Não deu nenhum erro. Achei que poderia dar algum tipo de erro, né? Sempre testando. E agora que a gente tem a posição do nosso scroll, a gente pode começar a animar a nossa animated.view. Eu vou criar uma função auxiliar, só para ficar um pouco mais fácil.
E porque a gente vai escrever nossa animação aqui dentro, acho que fica mais fácil. Então a gente vai Story Animation. A nossa animação ela vai ser baseada no index do Story, no array. Porque o index 0 ele vai ter uma animação com valores diferentes do index 1, porque é o segundo story, diferente do index 2, que é o terceiro story. Então é muito importante que a gente passe o index aqui para a gente poder calcular um offset da nossa animação. Então a gente vai receber esse index aqui. E vamos declarar um offset, que basicamente o offset é vamos multiplicar o index vezes o tamanho da tela. Porque, vamos pensar um pouquinho. O index 0 vai passar 0 para cá. O offset vai ficar 0 vezes width, que vai dar 0. Então, o primeiro story, o offset dele é 0, porque ele é o primeiro. Então, ele não tem que, a gente não tem que compensar nada. Mas o segundo story, ele começa no fim da tela. Concorda? Porque o primeiro está aqui, já está sendo exibido. O segundo ele está aqui no cantinho. Então o offset dele é 1 vezes o tamanho da tela, porque ele vai começar, então, ele vai começar no fim desse primeiro store. Então a gente precisa do offset aqui. Então, vamos declarar o input range. O input range, você nunca trabalhou com Animate API, recomendo dar uma olhadinha para a gente não ter que ficar... para que você não fique muito perdido, mas é basicamente... a gente vai interpolar o x para transformar isso em algum valor que a gente vai utilizar. Para transformar a animação, para a gente conseguir animar. Então a gente vai interpolar esse x. E a gente tem um input range, que é para quais valores a gente vai ter um output. Né? E nosso output, por exemplo, o primeiro store, ele tem que ser afetado pelo scroll atual aqui, e ele também vai ser afetado enquanto o segundo story estiver sendo animado, e o segundo story vai ser afetado enquanto o primeiro estiver sendo animado. Espero que isso tenha ficado claro. Mas é basicamente, enquanto a gente está animando o primeiro, a gente tem que animar o segundo ao mesmo tempo. Então por isso que a gente precisa do input range. E ele vai vir de offset menos o tamanho da tela sobre 2. E offset mais tamanho da tela sobre 2. Na realidade, vai ser o tamanho da tela mesmo, completo. Certo? Certo, acho que sim. Tá, correto. Vamos então criar nosso primeiro translate x, que a gente viu aqui no sketch, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar translate x no width sobre 2. Translate x, x.interpolate. A gente vai passar um array. Array não, um objeto, que é o seu input range, que a gente já declarou aqui em cima. E o output range, a gente tem que ver o que a gente declarou ali no nosso sketch. Então a gente tem que dar translate em width por 2. Então a gente tem dois valores aqui, a gente precisa passar dois valores aqui também, né? No nosso caso, o primeiro vai ser dividido por 2 e aqui vai ser menos. Tá, por que aqui é positivo e aqui é negativo? Porque pensa, vamos pensar nesse caso aqui sendo zero, tá? Vamos pensar aqui no caso menos width, na realidade, menos width. Menos width seria o segundo stories aqui. Então o segundo stories aqui, na realidade o segundo stories, vamos pensar o primeiro story está sendo exibido, certo? O segundo stories ele está no máximo desse input range. Então ele começa menos width, ele vai começar aqui. Desculpa. Vamos pensar aqui nesse translate x. O primeiro story, ele está... Vamos pensar um pouco nesse translate x. O primeiro story ele está no zero, porque a gente começou no limite zero aqui. Então ele vai estar exatamente no meio da tela, porque width sobre 2, menos width sobre 2, isso vai se cancelar, então a gente vai ficar no zero, beleza?
Só que o segundo story ele já está sendo afetado pela animação, porque ele está ali no canto, ele ficou para o lado direito da tela. Então a gente precisa pensar que ele vai estar aqui, ele vai ter que começar a vir para cá. Como a gente tem quase um plano quase cartesiano aqui, né? X, Y, aqui é Z, aqui é zero. A gente tem que começar a puxar ele daqui para cá. Então a gente tem que subir traindo até aqui. Certo? Certo. E depois a gente tem que somar caso ele esteja voltando para cá. No caso, enquanto ele estiver vindo para cá vai ser negativo e ele vai chegar até aqui. E depois, se a gente fizer o scroll ao contrário, ele vai ter que vir voltando para cá. Ok, ok, tá certo. E obviamente a gente tem que colocar o extrapolate clamp, porque a gente fez os nossos cálculos pensando somente nesse input range, nesse output range. Se caso os valores forem fora desses ranges, a gente só quer limitar eles ao que a gente definiu aqui, para que nossa animação não quebre. Agora a gente precisa rotacionar, lembra do nosso sketch, a gente vai rotacionar em Y. Rotation, rotate Y. Interpolate, o input range é o mesmo. E o output range vai ser aquele ângulo aqui que a gente precisa calcular, né? Então vamos calcular ele aqui. Vamos usar ele aqui mesmo. A gente consegue usar isso mesmo, depois a gente consegue otimizar isso aqui um pouquinho mais. Então esse valor, ele vai ser a perspectiva. Vamos declarar uma perspectiva aqui, const perspective. Eu vou declarar 100 por enquanto, depois a gente pode alterar esse valor. Vai ser perspectiva sobre width sobre 2. Ok. Mesma coisa. Angle. Aqui vai ser radiano, não se esqueçam. E aqui a mesma coisa, a mesma lógica desses sinais negativos a gente vai colocar aqui. Para que a gente tenha animação. Para que a gente tenha a animação se escondendo para o lado esquerdo e depois ela esteja mostrada para o lado direito quando o usuário estiver voltando os stories, para ele poder ver as histórias anteriores, etc. Então, extrapolate clamp também, porque a gente só define para esse limite. E vamos declarar mais um translate x, porque a gente tem dois translate x. Opa, aqui está rotate, que é translate x. Que o nome vai ter que ser diferente, vamos colocar x2 e x1. Só para ficar mais fácil de entender. Interpolate, mesma coisa. É exatamente igual a esse aqui, porque a gente vai mover pela mesma distância na mesma lógica. Certo, certo. Vamos retornar aqui. A gente tem que retornar um estilo. Lembra que a gente está pegando aqui no Store Animation. Então a gente tem que retornar o que estava antes, que é o Absolute Fill, só que a gente tem que utilizar o Object, porque a gente tem que dar o spread nas propriedades disso. A gente vai dar um Transform. Vai ser um Translate X. Aqui na realidade é um objeto. Aqui vai ser Translate. Vai ser Translate X1. Rotate Y. E Translate X2. Que no caso é outro Translate X, só que aqui tem Translate X2. Vamos testar isso. A gente tem alguma coisa já. Você percebe que a gente tem um slide, né? Porque lembra que as imagens estão estacadas uma em cima da outra. Então se a gente está vendo, se a gente está tendo essa impressão de scroll, quer dizer que a gente tem algo funcionando. Só que como você pode perceber, a gente não tem a ilusão daquele efeito, porque a gente não tem perspectiva. A gente está trabalhando no plano 2D. Então o React Native permite que a gente passe uma propriedade de perspectiva aqui no Transform e
teoricamente, a gente já deveria começar a ver o efeito funcionar. Olha que coisa bonita. Certo? Olha que legal. Então a gente já consegue ver esse efeito funcionando. Bacana, né? Só que tem algumas coisas que a gente pode melhorar. Aquele indicador ali embaixo, completamente sem propósito. Então a gente pode remover ele. Certo? E a gente consegue colocar uma propriedade para que o nosso scroll ele desacelere. Porque, tá vendo? Eu posso, no Instagram, se a gente deixasse o nosso, se a gente soltasse o touch aqui, que nem eu soltei, era pro o nosso story ele ir pra direita ou pra esquerda, dependendo do quanto a gente deu scroll. E aqui não tá fazendo isso. Vamos colocar essa propriedade, a gente consegue colocar snap to interval. A gente consegue declarar isso porque dessa forma ele vai dar um snap, né? Ele vai ser jogado para algum dos lados. No caso, a gente vai dar snap, o intervalo nosso é o width sobre 2. Certo? Na realidade não, é o width, eu acho. Não, é o width, certo. É o width, certo. O width sobre 2 ficaria no meio. Mas você pode perceber que apesar dele estar fazendo esse efeito de snap, né, que ele tá indo quando a gente solta o scroll, ele continua sozinho, não tô mais dando scroll, ó, eu vou fazer e vou tirar. Ele tá dando snap sozinho, tá muito lento, tá muito lento. E a gente precisa desacelerar essa scroll view mais rapidamente. A gente pode passar essa propriedade e agora quando a gente soltar, ele já dá um snap muito mais rápido. E eu acho que é isso, certo? Certo? Sim. A gente já tem a animação funcionando aqui no Stories do Instagram. É óbvio que a gente poderia incrementar, por exemplo, colocando a imagem do perfil aqui do usuário, colocando o text push de comentar, um ícone, etc. Mas está pronto. A gente tem a animação funcionando. Você consegue disso aqui transformar em algo que você possa utilizar para o seu caso, pro seu uso. Talvez dessa forma que a gente estruturou não seja o que você precisa, mas ah, o conceito é o mesmo. A gente sempre consegue pegar o conceito e mudar para o que a gente vai utilizar na prática, às vezes, que às vezes provavelmente é diferente para o pro seu caso de uso, mas a gente já tem algo funcionando, que é legal. E o efeito é bem parecido, eu diria, é bem parecido. Dá para implementar isso aqui em vários lugares, que você tem galeria, etc, que geralmente é aqueles cruzinho bem chato, a gente consegue colocar isso aqui e fica um efeito muito bacana. Então, eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Por favor, deixe sugestões, críticas para que a gente possa melhorar sempre cada vez mais os vídeos. E comente o que você queria, o que você quer que a gente construa no próximo vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. A SDevs agradece a sua companhia aqui. Então é isso, pessoal. A gente construiu aqui uma animação bem parecida com a do Instagram. Diria que quase idêntica no Instagram. É claro que há algumas diferenças, mas o efeito é bem parecido. Você pode brincar com os valores aqui, você pode fazer suas próprias alterações, reescrever esse código aqui numa forma que você considere melhor, que você veja mais utilidade para o seu caso de uso. Mas a gente vai ficando por aqui mesmo. A SDevs agradece muito sua companhia até aqui. É muito legal a participação da comunidade sempre nesses Então é isso, pessoal. Eu vou declarar esse vídeo aqui, essa feature, como concluída. A animação ficou bem parecida com a do Instagram. É claro que há diferenças, se você comparar lado a lado, você vai notar algumas diferenças, mas o efeito é bem parecido, o conceito é bem parecido. Então, adaptando valores, brincando com os valores, brincando com a forma de montar isso aqui, você conseguiria obter resultados melhores, resultados diferentes, melhores para o seu caso de uso. Então, vale a pena gastar um tempinho brincando com isso aqui pra gente ver o que mais a gente poderia fazer, certo? Sdevs agradece muito a sua participação aqui nesse vídeo. Por favor, comente aí embaixo críticas, sugestões, melhorias que você gostaria de ver nos próximos vídeos e, mais importante,
Além disso, por favor, comente o que você gostaria de ver nos próximos vídeos que a gente recriasse aqui no nosso canal, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.